Tales foi o primeiro filósofo grego a abandonar os mitos e buscar uma explicação racionalista para os fenômenos da natureza. Mas Tales foi, acima de tudo, professor de uma escola filosófica que continuou seus trabalhos na cidade de Mileto, uma colônia grega na costa da atual Turquia. Ainda outras escolas surgiram entre o século 6 e 5 a.C., exatamente quando o mundo persa e a religião zoroastrista havia tomado o mundo oriental, inclusive até as colônias da Grécia, na Jônia e no Mar Negro. Esta história ocorre durante o final da história do profeta Daniel, até a época que Esdras reorganizou o judaísmo e enquanto a Pérsia invadiu o Egito, e na época em que o budismo e confucionismo surgiam no Oriente. Prepare-se para uma visão integrada de filosofia, história, teologia, arqueologia, antropologia, ciência e arte. A maneira como nós, aqui no canal Observatório 7, contamos a história para você. Então curta, compartilhe e se inscreva acionando o sino de notificações para outros vídeos desta sequência sobre a Idade do Ferro. Confira outros temas em playlists do canal e nossa bibliografia nas descrições abaixo do título. O vídeo que você verá agora responde à proposta deste canal de um diálogo da teologia cristã com outras formas de pensamento e seu desenvolvimento na história. E para isso está repleto de generalizações e simplificações. Lembre-se que a visão de mundo dos pensadores que você conhecerá a seguir é fruto de uma época e você não pode julgar a época deles pelos conhecimentos que nós temos hoje. Entre seus discípulos, Tales tinha como seguidores Anaximandro e Anaximenes. Anaximandro introduziu um relógio solar que teria sido trazido de Babilônia. Isso é interessante porque demonstra que o mundo dos filósofos gregos estava em diálogo com a Babilônia, que pertencia aos persas nesta época, e estes que faziam fronteira em seu império ao leste com os hindus. No ritmo das cosmogonias de sua época, Anaximandro via o universo como eterno, mas ao contrário das ideias de Tales, para ele a substância primordial não podia ser conhecida. Anaximandro deu um grande passo em direção ao que se tornaria a ciência, construindo o primeiro modelo mecânico do universo, visualizando o universo como uma roda de carruagem. No centro estaria a Terra e na periferia da roda estaria um aro com um furo, e por este furo que girava com a roda escapava a luz do sol, vinda de um fogo que queimava dentro da roda, girando externa aos nossos céus. Lembre-se que até então o movimento do Sol era descrito como o caminho dos deuses solares em seu carro, mas Anaximandro foi o primeiro a tentar explicar o céu como um mecanismo. Obviamente, ele estava errado e eles nem sequer imaginavam tentar colocar essas ideias em teste. E é nisto que a filosofia se distingue da ciência, pois a filosofia tentava, por dedução intelectual, entender o mundo, enquanto a ciência está sujeita aos dados obtidos através de testes. Ele foi o primeiro a propor que raios e trovões não eram golpes dados pelos deuses nas nuvens, e sim algo que ocorria com o choque de nuvens e o movimento do ar.
Anaximandro é acreditado como um tipo arcaico de evolucionista, pois sugeriu que os humanos e animais foram gerados primordialmente em seres semelhantes a peixes, que foram para a Terra quando a porção seca surgiu. Ele teria desenvolvido um mapa-mundi de uma terra plana que foi aperfeiçoado por Hecateus, de Mileto. Hecateus foi um poeta historiador que contava os fatos em forma de prosa e influenciou Homero. Era filho de uma família grega muito rica que vivia em Mileto durante o domínio persa naquela região. Conta-se que depois de muitas viagens, fixou-se na sua cidade natal, onde compôs suas crônicas e teria redesenhado o mapa-mundi, onde mostrava a Terra como um disco, no qual a Europa, a Ásia e Líbia tinham a Grécia como o centro do mundo e os 3 continentes rodeados de água que ele chamou pelo nome de Titã Oceanos. Anaximenes foi seu discípulo e teria sido o professor do jovem Pitágoras. Para ele, o elemento base de todas as coisas era o ar, que devido à densidade diferente, se transformava em fogo, água, terra e pedra. Aperfeiçoando a ideia de seu mestre Anaximandro, ele sugeriu que em lugar de rodas, o céu era circundado por esferas cristalinas e transparentes, onde as estrelas estavam presas. Esta ideia foi tão aparentemente lógica que durou 2000 anos e só terminou na época do Renascimento, durante a Era Cristã. Apesar desta busca mais racionalista, isso não quer dizer que o misticismo havia desaparecido. Pelo contrário, ele se adaptou. Na ilha de Ciro, numa caverna, um místico estava adaptando os velhos mitos gregos a uma nova doutrina da transmigração da alma. Se esta ideia surgiu dele, ou ele importou de algum outro país, não sabemos, mas foi este grego chamado Ferécides que manteve viva a ideia dos antigos deuses. O universo concebido por Ferécides era uma reinterpretação de Hesíodo e sua teogonia. Para Ferécides, Cronos, o tempo, Ctone, a terra, e Zás, outro nome para Zeus, que ele interpretava como o amor, que sempre existira. Cronos teria criado os elementos fogo, ar e água, e destes surgiram os deuses. Zás e Terra se casaram e o universo seria, no modelo das esferas, tendo uma esfera superior de cristal com Urano e o éter, e uma esfera inferior, o Tártaros, nas entranhas da Terra, onde nasceu um demônio chamado Ophioneus, que desafiou os aliados de Cronos. O Tártaros foi reinterpretado por Ferécides como o local onde iriam as almas dos homens que derramaram sangue. As almas seriam carregadas até seus portões e percorreriam um rio que desaguava na nova vida, em novos nascimentos. Com isso, Ferécides ensinava a transmigração das almas ou a reencarnação. Aristóteles descreveu Ferécides e sua obra como uma mistura de mitologia e filosofia. Foi proposto como sintetizador das religiões órficas de mistério e dos mitos de Hesíodo, e a tentativa de racionalizar a investigação da natureza. Diógenes Laércio descreve ele como o primeiro mestre de Pitágoras. Cícero, autor romano, e Agostinho, filósofo cristão, consideravam Ferécides o introdutor da ideia da imortalidade da alma. As ideias de Ferécides e Anaximenes influenciaram Pitágoras. Discute-se muito se Pitágoras existiu realmente ou seria apenas o nome para uma escola, mas qualquer que seja, os pitagóricos foram outra escola filosófica pré-socrática, mas com um forte teor místico alicerçado na ideia de reencarnação. De fato, os pitagóricos lembram muito as escolas indianas, pois almejavam a libertação das reencarnações através de uma vida de regras estritas, como, por exemplo, o vegetarianismo e o estudo da natureza e contemplação da matemática,
buscando um estado de êxtase. Os pitagóricos floresceram numa colônia grega ao sul da Itália, na ilha de Crotona, onde homens e mulheres tinham poder igual na comunidade. Para eles, o fundamental não era a substância, como o ar, o fogo ou a água, mas sim os números presentes na natureza. Tudo o que sabemos de seu mestre vem de terceiros, mas suas contribuições foram tão grandes que muitas delas estão entre nós até hoje, e não apenas nas aulas de matemática, como o famoso teorema de Pitágoras, que deu enormes possibilidades aos engenheiros e arquitetos. Eles descobriram, por exemplo, que o tom de uma nota musical depende do comprimento da corda. Sua descoberta entre razão e proporção influenciou não apenas o estudo da música, mas a própria física e química. Pitágoras considerava que suas descobertas matemáticas eram uma revelação divina e que, portanto, o raciocínio era mais importante do que as concepções dos sentidos. E com isso ajudou a criar o raciocínio dedutivo que se uniria na construção do que um dia se tornaria a ciência. Pitágoras expressou a harmonia em forma de matemática, mostrando que a beleza da música dependia de uma escala qualificada por números e medidas constantes. Outra percepção deles é que a Terra é uma esfera, e supunham que as distâncias entre os planetas nas esferas celestes seguiam a mesma distância das proporções musicais, e quando elas giravam, produziam a harmonia da música celeste. A matemática de Pitágoras desenvolveu uma das explicações mais curiosas para a origem do universo que o mundo antigo já produziu. Segundo ele, pensando em termos de números, havia um infinito antes do universo. Então Deus impôs um limite, e assim tudo o que existe veio a ter um tamanho real. Tendo Deus criado um tamanho mensurável, todo o resto foi formado disso. Para Pitágoras, Deus era o grande designer do universo que obedecia a leis matemáticas. Logo, a matemática era a ferramenta para compreender o cosmos e o método do filósofo. Aliás, foi ele que usou o termo filósofo, o amigo da sabedoria, pela primeira vez. A matemática de Pitágoras deixaria não apenas a herança de seus conceitos de trigonometria, como influenciaria Platão, Euclides e até a geometria de Kepler. Enquanto isso, em Éfeso, outra escola surgia interessada no mundo natural, moralidade e crenças religiosas que contrariava as ideias que as coisas nunca mudavam. Xenófanes era um poeta, escritor e filósofo crítico do pensamento religioso politeísta. Ele deixou a Jônia aos 25 anos e viajou até os 67 anos. Xenófanes examinou fósseis e concluiu 500 anos antes de Cristo de que aquilo eram evidências de que a Terra já esteve coberta de água. Esse foi outro passo essencial para o nascimento da ciência, ao associar conclusões com evidências obtidas através da coleta de dados. Xenófanes tem um dos pensamentos metafísicos mais complexos. Entre suas ideias está a ideia de mundos infinitos independentes do tempo, quase sugerindo o que hoje nós entendemos por multiverso. E também podemos citar a sua crítica aos deuses gregos. Na verdade, Xenófanes era sarcástico com os escritos de Homero e Hesíodo, desprezando a concepção deles antropomórfica em relação aos deuses e ridicularizando o ato de projetar neles desejos e atos como adultério, roubo, mentira e inveja. Enquanto os deuses de leões se pareceriam leões, já que cada qual imaginando deuses à sua imagem e semelhança. Contudo, isso não significava o ateísmo por parte de Xenófanes, pois ele advogava a existência de um Deus maior, cujo pensamento puro e forma abstrata não estava limitado à forma de um corpo humano. Deus é o que move todas as coisas, mas é imóvel.
Entretanto, este deus de Xenófanes era algo como o panteísmo ou o deísmo, não tendo qualquer envolvimento direto com as questões humanas. O outro efésio famoso foi Heráclito. Para ele, a natureza estava sempre em fluxo. Ele ilustrava dizendo que você nunca tomaria banho no mesmo rio. Para ele, o fogo era a substância mais importante que dava origem às transformações, queimando e transformando tudo na natureza. Heráclito contrariava a escola de Mileto de Tales e seus discípulos que diziam que tudo era imóvel. Para Heráclito, tudo fazia parte de uma única substância central que continha opostos como a noite e o dia, o calor e o frio, e a tensão entre os opostos gerava o movimento constante de todas as coisas. A escola eleática nasceu para contrariar a escola de Éfeso. Parmênides de Eleia discordava de Heráclito e das mudanças, propondo um ser imutável. Ele chamou este ser de Eon, a divindade cósmica abstrata, eterna, onipresente, onisciente. Este ser não muda. Parmênides buscava as leis imutáveis do universo, o que influenciaria o futuro na construção da ciência que buscaria as leis da física, ou seja, leis naturais que nunca mudam e são por isso previsíveis. E por fim, surge uma outra escola que historicamente está num período um pouco posterior, mas é importante mencioná-la agora porque ela resulta de uma tentativa de síntese dos dois pensamentos diferentes de um universo em movimento e de um universo estático. Chamados de atomistas, porque sua solução foi propor que tudo era feito de pequenas partes indivisíveis chamadas átomos, blocos fundamentais, ideia organizada por Leucipo, que propôs a harmonia entre o ser e o devir. Ou seja, os átomos seriam imutáveis e eternos, mas justamente estes átomos poder-se-ia criar com eles estruturas complexas que vemos nas transformações da natureza. Com isso, os atomistas reconciliaram as ideias dos jônicos e dos eleáticos, propondo uma síntese entre o estar fixo e o estar em movimento. Leucipo teve como discípulo Demócrito, que considerava o homem um microcosmos do universo. A essência da realidade seria criada por átomos, inclusive nossas emoções e percepções. Quando morremos, os átomos se dispersariam e tais átomos podem recriar qualquer coisa. A ideia deles foi a primeira vez que se apresentou um modelo mecanicista do universo sem a existência de qualquer deus ou deuses. Foi a primeira escola filosófica materialista. Mas atenção, os átomos modernos são diferentes desses imaginados pelos gregos, porque hoje sabemos que átomos não são infinitos e são divisíveis. Os átomos também não são eternos, como eles pensavam, porque sabemos que os átomos podem ser criados e destruídos. Todas estas várias ideias floresceram no século VI para o século V a.C. na Grécia, e seus domínios que iam até a costa da atual Turquia, na época sob domínio persa. De qualquer forma, os filósofos gregos haviam embarcado na concepção de um deus designer, mais abstrato, que fugia totalmente dos velhos ídolos dos antigos mitos gregos. Foi Demócrito, já citado anteriormente, que deduziu a mais elegante destas concepções filosóficas a respeito de Deus, que ele chamou de Logos, tema que outros filósofos e escolas desenvolveram depois dele. O Logos, palavra que abarcava vários conceitos como a palavra, o verbo, discurso, razão, princípio, argumentava que a mente divina controlava tudo e manifestava-se por meio de outras mentes. A mente seria a força criativa. O Logos, na filosofia, era o modelador e motivador do universo. Esta ideia nasceu em Éfeso, na Ásia Menor. Enquanto isso,
judeus estavam revendo toda a sua herança cultural e reconstruindo Jerusalém. Em seus escritos, os mestres judeus já tinham o conceito de a palavra, que os gregos chamaram de logos, que para os judeus era um tipo de personificação da sabedoria, o que podia ser encontrado em suas poesias, no livro de Salmos ou de Jó. Provérbios 8, por exemplo, discorre sobre a sabedoria de forma personificada, e isso foi composto 400 anos antes dos gregos. Por séculos, os conceitos gregos e judaicos se desenvolveram paralelamente, até que um dia, mais de 500 anos depois dos pré-socráticos, um judeu idoso estava vivendo em Éfeso. Ele era o último discípulo vivo de Jesus e estava escrevendo seu evangelho. João, vivendo entre gregos, buscava uma forma de explicar a natureza de Jesus para os helênicos, judeus e cristãos. Ele tentava expressar toda a sua teologia na língua dos gregos e, com isso, foi cuidadoso em evitar termos gregos que associassem Jesus com os deuses gregos. Por isso escolheu um termo grego que podia dialogar com os filósofos sem perder a ideia dos hebreus e cristãos do monoteísmo. Assim nasceu o capítulo 1 do Evangelho de João, onde o apóstolo descreveu Jesus como o Verbo, palavra que traduziram para Logos, descrito neste capítulo como tudo aquilo que Deus é, porém distinguindo-o de Deus o Pai. E com isso João se distinguiu do panteísmo. O Logos em João é eterno, criador, é controlador e pessoal. Ele rejeitou os conceitos da reencarnação de alguns dos filósofos gregos e falou do próprio Logos se fazendo carne. Por que estudar os pré-socráticos? Porque Deus se revelou a eles pelo intelecto, e esta foi uma das formas de preparar a mente do mundo para a chegada de Jesus, o Logos.